Foi no finalzinho do culto que eu falei, Henrique, Deus deu uma palavra para trazer para o nosso povo, para trazer para nós, para falar para mim. E daquela hora em diante, que eu passei a meditar nessa palavra, confesso para os irmãos que eu fiquei constrangido. Eu fiquei verdadeiramente constrangido com a palavra que Deus me tocou. Quando eu passei a ver os personagens da Bíblia, como eles se comportavam diante de Deus, como eles clamavam a Deus, o que eles clamavam a Deus, eu falei assim, Senhor, está tudo errado. Vai ser um momento assim agora que eu gostaria mesmo que vocês pudessem prestar atenção. É uma palavra rápida, mas é uma palavra que vai mudar talvez o conceito que a gente tem para falar com o Senhor, o conceito que a gente pensa do Senhor. Essa palavra, eu posso intitular ela como presença de Deus. Eu falei isso foi com o Henrique na quarta-feira. Falei, Henrique, Deus está querendo falar sobre esse tema conosco, presença de Deus. E daquele momento em diante, eu passei dei uma analisada, vamos estudar um pouquinho sobre Moisés, sobre Abraão. Eu já tinha ouvido tantas vezes falar sobre Moisés, que quando Deus chegou para Moisés e disse que tiraria os seus inimigos da sua frente, mandaria anjos com ele, Moisés falou, não, sem a tua presença não me tire daqui. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Depois vem Abraão, antes de Moisés até, mesma coisa. Ele invocava e clamava pela presença do Senhor. Se nós lermos Salmos, boa parte dele, você vai poder contemplar Davi clamando a presença do Senhor, clamando que ele não retire o seu espírito dele. Então, quando você faz uma análise, quando a gente para pensar, eu sei que talvez a palavra não vai chamar muita atenção, mas vamos dar uma observada nessas palavras que Deus está querendo falar hoje. Que se observarmos esses pontos de Abraão, esse ponto de Moisés, esse ponto de Davi e até mesmo Jesus. Se você reparar, Jesus, quando estava na cruz, foi aquele momento em que ele teve que passar por aquela morte de cruz sozinho. Ele tem aquela frase que eu tenho certeza que todo mundo sabe. Pai, por que me abandonaste? O que aquilo quis dizer? Que todo o tempo que Jesus estava aqui na terra, Deus estava com ele. Todo o tempo que ele passou aqui, Deus estava com ele. Mas naquele momento ele tinha que passar sozinho. Deus deixou ele sozinho e ficou em silêncio. Então eu abri alguns temas. Deus colocou alguns temas. Falei, Ivan, como é que nós podemos fazer para... são inúmeras formas, são inúmeras maneiras, mas eu separei 4. Vou falar de 4 pontos em que Deus tocou no meu coração para falar dessa presença. Que presença é essa que muda a gente? Que presença é essa que a gente ouve falar? Essa palavra é para falar comigo, muito, muito mais comigo. Eu quero compartilhar com vocês, mas ela fala comigo. Que presença é essa? Que Deus é esse que as pessoas dizem que sente, dizem que é tocado. Que Jesus é esse que faz tudo, não é verdade? Quantas vezes eu falo, tem semanas que às vezes parece que há um momento que Deus se silencia e eu começo a clamar, Senhor, não se afaste de mim. Senhor, será que eu estou fazendo algo que eu não estou ouvindo a tua voz? É muito triste. É muito ruim não ouvir a voz do Senhor. É o que nós podemos dizer, como muitas pessoas às vezes estão numa depressão, está com um problema emocional e se sente sozinho, sim.
A ausência da presença de Deus acarreta isso. Esse vazio que tem no coração do homem só pode ser completado com a presença de Deus. Deus já fez tudo encaixado. Porque para ele pensou assim, eu vou criar o homem à minha imagem e semelhança. Se você for lá no Jardim do Éden, lá no princípio, todos os dias tinha um momento do Senhor estar com Adão. Isso foi quebrado pelo pecado. Estou dando uma pincelada aqui, nós já vamos entrar na mensagem. É só uma introdução. Mas é para a gente refletir, que presença é essa? Que é isso que a gente ouve falar? Que Deus está nesse lugar. Eu tenho certeza que nós estamos hoje num ambiente de adoração, um ambiente que Deus está presente. E esse ambiente tem que nos seguir. Quando a gente sair por aquelas portas, a presença de Deus tem que estar do nosso lado. É no nosso trabalho, na nossa casa, principalmente. É com nossos filhos. Que presença é essa que mexe com a gente? Que presença é essa? Que Moisés... É incrível como essas três personagens que eu estou citando aqui, Abraão, Moisés e Davi, eu dei uma pincelada rápida e eu não vi. Ninguém pediu riqueza, ninguém pediu cura, só pediu presença. É porque eles entenderam, e hoje eu gostaria que nós entendêssemos, que a presença do Senhor é tudo que nós precisamos. Tudo, Henrique. Se a presença do Senhor está contigo, não tem inimigo, não tem doença, não tem morte que te vença, não tem nada. Posso ouvir um glória a Deus? É a presença do Senhor hoje está nesse lugar, amém? Hoje nós vamos sair daqui entendendo que a presença do Senhor é mais do que tudo. Quando eu fiquei constrangido, eu falei, nunca mais, eu acho que eu não consigo pedir mais nada para Deus. Depois que eu vi isso aqui, depois que eu vi a prova que Moisés fez com Deus, eu vou ler o texto já. Depois que eu vi Davi falou tudo, tira-me tudo, menos a tua presença. Eu falei, não, tem uma coisa, essa presença é diferente. A gente vai para Abraão. Abraão é citado como amigo de Deus. Amigo é uma pessoa presente, vocês não concordam? Amigo. Moisés falava face a face. Foi a única pessoa que falou face a face. E quando a gente vai para Davi, ele já conhecendo, ainda ouvindo hoje algumas palavras sobre isso, o que Davi tinha mais temor? Era da ausência de Deus. Ele já tinha visto seu antecessor, que era Saul, que reinou por 38 anos sem a presença do Senhor. Já pensou você, 38 anos, você ficar sem ouvir a voz de Deus? Você já imaginou, Afonso? Você passar um dia com aquela ausência te faltando, teu coração te apertando, não estou ouvindo Deus, não sei o que Deus quer comigo. É tremendo, é uma dor tremenda. Vamos ler esse versículo aqui, ó. Se vocês repararem, vamos começar a referência bíblica. Gênesis 17, versículo 1. Quem puder abrir. Olha o que Jesus fala. Eu sei que o tema fala aqui que Deus muda o nome de Abraão. Podemos ler? Nós vamos passar por bastantes hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 17, versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, quase 100, apareceu o Senhor. Olha que coisa linda. Oh, Jesus. Apareceu o Senhor e ele disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Oh, aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Sabe o que Jesus está falando? Está com a minha presença, você vai ser perfeito. É impossível ter a presença do Senhor e você querer continuar nos caminhos que talvez sejam tortuosos. A presença do Senhor, ela constrange. Foi o que aconteceu comigo de quarta para cá. Eu fiquei tão constrangido que eu tinha vergonha. Eu falava assim: Senhor, me perdoe.
Tantos anos, talvez, de ignorância. Tantos anos pedindo tanta coisa, pedindo sentir, pedindo isso, pedindo aquilo, mas nunca parei, Senhor, eu quero só a Tua presença. Senhor, eu quero só aqui Tu comigo. Não só no culto, mas quando depois do culto, de manhã. E daquele dia em diante eu passei a falar: Senhor, eu deitei e eu levantei, porque o Senhor me sustentou. Quando eu vou dormir, Senhor, eu levantei e agora eu vou deitar, porque o Senhor me sustentou. Daquele dia em diante, Deus passou a falar isso comigo. E eu separei aqui alguns temas tremendos que fala, foi o que acabamos de falar, né? No versículo 1, é sobre a aliança. Se nós lermos mais um pouquinho, na primeira Deus fala: anda na minha presença, farei uma aliança entre mim e ti, te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão seu rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, e será pai de numerosas nações. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Irmãos, daquele momento em diante, hoje eu entendo por que essas pessoas fizeram toda a diferença. Deus fez uma aliança com Abraão, porque Abraão era amigo de Deus, queria a presença dele. Hoje eu sei, muitas das vezes, muitas das vezes eu chego na presença do Senhor, peço. Agradeço também, mas peço, agradeço aquilo que eu pedi. E nunca paro, um momento, somente um momento, para eu falar: Senhor, eu só quero Tua presença. Eu só quero Tu comigo. Sentir essa presença que as pessoas sentem, que aqueles homens sentiram. Oh, aleluia. Então não podemos deixar de ter essa aliança. Amém? Então vamos gravar o número 1, aliança. 2, vamos para o 2. Desejar essa presença. Não vai adiantar. Eu vou falar aqui. Nós vamos terminar o culto daqui a pouquinho. Nós vamos lanchar, nós vamos sair para aquelas portas e vamos para nossos lares e tudo vai continuar igual. Não vale a pena. Nós temos um processo aqui na terra. Sim, antes de estarmos com Ele no céu, tem um processo a passar. E esse processo, nada mais maravilhoso do que a presença do Senhor todo esse momento. Vocês não concordam? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus? Amém. Então, tem que desejar essa presença. Vamos abrir Salmo 16, 11. Para a gente dar uma olhadinha. Olha como é que ele clamava. Olha como Davi. Hoje estou falando bem pausadamente, bem devagar, porque foi uma palavra assim tremenda que Deus falou comigo. Eu de verdade, eu fiquei constrangido. Eu falei: Senhor, quantos que sempre quiseram a Sua presença e a gente vê que é tanta coisa e não a Sua presença do nosso lado. Olha aqui, capítulo 16, Salmo 16, versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Tua presença, a plenitude de alegria. Na Tua destra, delícias perpetuamente. Amém? Vou repetir de novo. Na sua destra, delícias perpetuamente. Não tem como estar com Deus, na presença de Deus, e não estar alegre, não estar deliciando das maravilhas de Deus. E hoje eu quero que vocês se perguntem para vocês mesmos, reflitam: que Deus é esse? Que presença é essa? Que a Bíblia fala. Olha aqui, ó, ele clamando, ó. Tremendo.
Jesus. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria, oh glória a Deus. Na tua destra delícias perpetuamente. Grave esse versículo, irmãos. Isso é desejar a presença. A gente começou com a aliança. No segundo desejamos a tua presença. E eu botei um terceiro tópico aqui, que é aceitar a sua vontade. Não há possibilidade de ter a presença de Deus sem obediência, sem aceitar que Ele esteja do seu lado. E tudo será diferente. Tudo será diferente. Nesse momento, quando eu coloquei esse tema, eu falei, Senhor, eu aceito a tua vontade. Eu falei, Senhor, contudo seja feita a tua vontade. Senhor, eu desejo arduamente a tua presença. Eu desejo, Senhor, todos os dias. Eu não preciso de mais nada. Declara isso para Deus. Senhor, eu não preciso de mais nada sem tua presença. E não adianta falar isso da boca para fora, porque Deus enxerga o coração. Deus sabe o que você está pensando agora. Deus sabe o porquê que você entrou nessa porta. Deus sabe. O Ivan não sabe. Eu não posso fazer nada por você. Mas esse Deus que está aqui hoje, nesse ambiente de adoração, nesse ambiente de louvor, nós separamos esse momento, um pequeno momento, é claro, para estarmos aqui na presença dEle, prestando um culto a Ele. Então não adianta pensarmos diferente, igreja. Deus marcou hoje contigo aqui para ensinar, para falar, filho meu, o tempo de ignorância passou. O tempo que você não sabia, hoje se encerra. Hoje você vai poder dizer, eu ouvi dizer, eu ouvi na tua palavra, que a tua presença é plenitude de alegria. A tua presença é plenitude. Oh, é delícias perpetuamente. Irmãos, não vai, de hoje em diante, essa palavra vai ficar gravada no teu peito. Que a presença do Senhor é mais do que qualquer coisa. É mais do que dinheiro, tesouro, riqueza. Tudo. A riqueza, tudo que você pensou. Aí você fala, Ivan, mas eu não experimentei. Ivan, eu não experimentei essa presença. Começa a clamar. É hoje que você vai sentir essa presença. É hoje que nós vamos sentir essa presença. É que Deus é esse. É hoje que nós vamos conseguir, em nome de Jesus. E eu vou para o quarto. Esse quarto é um confronto para nós. Nós falamos de aliança. Não adianta querer a presença de Deus sem aliança. A gente viu isso em Abraão. Desejar a sua presença. A gente viu isso com Davi. E novamente, Davi não foi chamado segundo o seu coração à toa. Fica tremendo com esse versículo. Quebrantamento. Deus não rejeita coração quebrantado. Amém? Vamos abrir o Salmo 51. Eu vou ler até ele inteiro. Esse salmo é tremendo, irmãos. Aqui na nossa Bíblia. Salmo 51. Eu vou fazer um breve relato. Esse salmo, ele foi escrito depois de um pecado terrível por Davi. Esse salmo, ele foi escrito no momento de mais temor, no momento de mais tribulação que Davi passou. Tem certeza disso? Porque ele naquele momento, ele entendeu que a presença do Senhor estava saindo dele. E se ele tivesse a resposta errada, Deus não ia perdoar, não ia tornar dar presença para ele. Naquele tempo era muito difícil. Não é como hoje, que nós vivemos no tempo da graça. Sim, Jesus morreu por nós, nos comprou por sangue e nos perdoa. Glória a Deus por isso. O que aconteceu? Davi, já bem adiantado já na história, Davi já era rei, Davi já tinha conquistado, já tinha derrubado o gigante, já tinha uns 30 e poucos anos.
Foi um momento dele de fraqueza. Ele estava no palácio, era para estar guerreando. Ele quis ficar em casa. E no momento oportuno, ele desejou uma mulher que ele não poderia ter. Era uma mulher casada. E a história aqui nos conta que ele não se obteve. Ele era rei, mandou buscar essa mulher, coabitou com ela. E mais um pouco para frente, e ele sem sentir esse temor, o homem segundo o coração de Deus. Mais um pouco à frente, essa mulher engravidou. E ele tentou várias maneiras de tentar encobrir esse pecado. A mulher engravidou, era o rei de Israel naquela época, Davi. E essa mulher se chama Betseba. Estou pincelando aqui a história para a gente chegar nesse salmo. O quebrantamento de Davi. E ele teve várias artes. Ele falou, não, vamos chamar o marido dela, estava na guerra. Ele falou, não, vamos mandar chamar o marido dela. Ela fica com o marido dela, coabita com o marido dela e a gente fala que esse filho é dele. Mandou chamar. Só que o que aconteceu? Deus já tinha um plano. Deus não deixou seguir o plano de Davi naquele momento. O que ele fez? Ele mandou chamar, só que quando chegou o marido de Betseba, chegou em casa e falou, não, posso eu estar aqui e ver os meus irmãos morrer na guerra? Não, senhor, rei Davi, me mande de volta para a guerra. Aí ele falou, meu Deus, o que eu vou fazer com esse cara? Ele pensou assim, penso eu que ele pensou assim, o que eu vou fazer com esse cara? O cara não quer ir para casa. Aí Davi foi, embebedou o marido de Betseba e falou, pô, vou encher ele de bebida, mando ele para casa, ele vai ficar em casa com a sua esposa. Ele não foi, ele se embebedou tudo, ficou na porta do palácio. Aí como ele viu que não tinha jeito, aí veio o pecado hoje, agora que veio para arrebentar. Ele pensou assim, pô, já que não tem jeito, eu vou ter que mandar matar. Ele mandou uma carta pro general de guerra, dele, na frente aqui da batalha, ó, coloca o Urias na frente de batalha para que ele possa, desprotegido, que ele possa morrer. Você já imaginou? Foi o próprio Urias que levou. O próprio Urias, ele levou a carta de sentença dele. Isso o rei Davi passou, dando uma pincelada para chegar nesse salmo. Morreu, Urias morreu, aí ele ainda quis sair por cima, porque ele pegou e falou assim, coitado, pô, meu soldado morreu, vou pegar a esposa dele, vou pegar a mulher dele como esposa. Pegou Betseba estava grávida e essa criança nasceu. Quando chegou 3 meses, a criança ficou doente. E Deus mandou um profeta na casa dele, no palácio, para falar com Davi. E naquele momento, a história ainda é bem longa, mas eu vou resumir. Davi era um homem sanguinário, era um rei que ficava com a espada aqui vamos dizer assim, na cintura. O profeta Natan, ele estava pensando, como é que eu vou chegar para esse rei e vou dizer assim, ô rei, você está errado, você pecou, você está errado, seu filho vai morrer. Ele tinha 2 missões. Ele falou, como é que eu vou fazer? Eu tenho que falar que o filho dele vai morrer e tenho que falar que ele está errado, que ele pecou. Eu vou morrer, Davi vai me matar. Aí Deus deu a estratégia. Ele chegou diante do rei e falou, rei, aconteceu algo aqui em Israel. Ele, diga, Natan, o que aconteceu? É o seguinte, tinha um senhor muito rico, com 100 ovelhas, e tinha um servo com uma ovelhinha. Umazinha. Você acredita que eles foram fazer uma festa e aquele senhor foi lá e pegou a única ovelha do seu servo? Aí o rei, o quê? Isso aconteceu aqui em Israel? Ele, sim, aconteceu aqui em Israel. Manda me dizer quem é esse. Eu dou sentença de morte a ele. E pode pegar 4 ovelhas desse senhor e dar para esse servo. Aí chegou a hora dele falar. Então, Davi, isso é uma apenas parábola. Esse senhor é você. Ele o quê? Eu? Quando você
pegou a mulher de Urias e mandou matar. Você vê, o profeta, Deus já tinha revelado o profeta, porque o profeta não sabia. Isso ocorreu tudo em segredo. Naquele momento, Davi poderia ter feito qualquer coisa com aquele profeta, poderia ter dado uma desculpa, poderia ter feito qualquer coisa. Eu quero agora que vocês prestem muita atenção. O tema agora, estou no quarto tópico, quebrantamento. Olha a oração de Davi. O tema diz assim: confissão e arrependimento ao mestre de canto do Salmo Davi, quanto ao profeta Natã vem ter com ele depois de haver possuído Betseba. Ele fez uma oração seguinte a Deus: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a tua multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, ele reconhecendo, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Olha, ele não pensou em ninguém, ele pensou em Deus. A maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci da iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. E eis que comprazes na verdade do íntimo do recondito, e me fazes conhecer em sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos e esmagaste. Sabe o que ele estava dizendo ali? Naquele momento ele estava sentindo seus ossos esmagados. Ele estava sentindo apertado. Falou: Senhor, eu pequei contra ti. E 9, versículo 9: esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim, Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Oh Jesus, olha o que ele pede. Ele tinha visto que o coração dele tinha pecado. Ele pede: Pai, cria em mim um coração novo. Versículo 11: não me repulses da tua presença. Oh, aleluia. Olha o que ele estava dizendo aqui, irmãos. Eu estou pregando aqui. O que ele estava querendo dizer, Senhor? O que ele estava dizendo no 11? Que Deus havia sempre na presença dele. E ele diz, não momento, sabe? Tudo que ele pediu, falou: não repulsa a tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Restitui-me minha alegria da tua salvação. Sustenta-me com teu espírito voluntário, os teus caminhos. Os pecadores converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, da minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Ele já estava dizendo que ia te louvar, que ia adorar. Pois não te comprases em sacrifício, do contrário, tu te daria, não te agrado de holocausto. Ele está dizendo que não adiantava sacrifício, não adiantava o que ele fizesse, não ia servir. Aí no 17, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado. Davi naquele momento ele se quebrantou. E o coração compungido, contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza o coração. Fazes bem a Sião segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então agradarás do sacrifício da justiça, do holocausto, das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Oh, aleluia, glória a Deus. Vamos dar um glória, irmãos. Dá um glória a Deus hoje. Hoje nós entendemos o que é quebrantamento. O que é quebrantamento? Chega para o Senhor. Chega para o Senhor e fala: Senhor, eu não sou nada. Pequei contra ti. Só pensei nos meus deleites. Só pensei no meio das minhas coisas que eu queria. E Pai, a partir de hoje, eu desejo a tua presença. Eu quero te conhecer, Senhor.
saber mais de Ti, saber mais e mais de Ti. Irmãos, pode colocar aqui. Irmãos, e eu tenho certeza, que a presença de Deus, daquele momento em diante, não se apartou. Davi ainda colheu as consequências. O filho dele morreu, depois ele teve morte de mais 3, igualzinha a sentença que ele tinha dado. 4 vezes. Ele perdeu 4 filhos. E eu tenho certeza, ele morreu farto de dias, porque ele viveu a presença de Deus. E é essa presença hoje que está aqui. É essa presença, irmãos, que eu quero que cada um deseje no seu coração. Que cada um que está aqui hoje entenda que presença é essa. Essa presença que mexe, essa presença que todo mundo fala. Uma presença que nós sentimos o Espírito Santo nesse lugar. Eu não sei o que você está passando, mas a presença de Deus pode mudar tudo. A presença de Deus muda tudo. Tudo que você imaginou até hoje vai ser diferente com a presença de Deus. É só pedir, irmãos. É só pedir. E quando o Espírito Santo de Deus estiver aqui, Ele vai nos ouvir. Oh, Jesus. Tudo que eu quero é a Tua presença, Senhor. Pai, eu desejo a Tua presença nesse lugar. Eu clamo a Ti, Senhor, pela presença todos os dias da minha vida. Senhor, eu não desejo mais nada, somente a Tua presença. Que cada pessoa que entrou por essa porta hoje possa sentir a Tua presença, possa saber, Senhor, que Tu está com ela todos os dias da sua vida, todos os dias, Senhor, de hoje em diante. Do sol nascer ao sol se pôr, o Senhor estará com elas, cada uma, Senhor. Pai, nesse momento que cada pessoa entenda, que o inimigo tire, Senhor, que seja barreira para ela não entender. Pai, o inimigo tenta nos roubar todos os dias, Senhor. O pecado bate a nossa porta e ele tenta nos tirar essa presença. Pai, tira, limpa. Pai, nos dá um coração novo, Jesus. Oh, Deus poderoso, dá um coração novo para eu entender o Teu querer, para a Tua vontade, Senhor, seja feita na minha vida. Senhor, que esse lugar seja abalado, que essa cidade sinta a Tua presença, porque, Pai, eu sei que Tu está aqui, Senhor. Eu sei que Tu está nesse lugar. Pai, a obra é Sua, eu sou Teu, o povo é Teu. Oh, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. A Tua presença que nós mais queremos. A Tua presença que eu mais quero, Senhor. A Tua presença na vida de cada um. Jesus, eu quero Te conhecer pela Tua presença, Senhor. A Tua presença. E eu tenho certeza que quem me ouvir, mesmo fora dessas paredes, vai entender que sem a presença do Senhor não vale a pena. Não vai. Pai, não nos tire a Tua presença. Somos pecadores. Cada pessoa que entrou aqui, Pai, necessita da Tua graça. Somos pecadores, sim. Eu peco, sim. Mas não faça a Tua presença. E cada um, Senhor, saia daqui hoje com a Tua presença inabalável, que possa aproveitar as Suas delícias perpetuamente, a Sua alegria. Dá-nos um coração novo, Jesus. Oh, aleluia. Deus tremendo. Eu queria perguntar, que gostaria, quem hoje pensa, fala, Senhor, a partir de hoje eu quero sentir essa presença. A partir de hoje eu não me conformo sem essa Tua presença. Eu queria que a gente fizesse uma grande roda. Hoje, fizesse uma roda aqui.
que nós pudéssemos, nesse momento, estarmos unidos e entendermos que presença é essa. Vamos lá, vamos fazer? Vamos fazer uma roda grande? Vamos lá, irmãos.